Vamos agora aprender como ler sinais analógicos com o Arduino. Aqui está o nosso código e esse é um circuito para nós demonstrarmos. Para nós simularmos um sensor analógico, nós vamos utilizar um potenciômetro. Um potenciômetro é basicamente um resistor com resistência variável. À medida que eu giro esse potenciômetro, eu altero a resistência do resistor e com isso, eu alterando a resistência, eu altero a tensão que será lida pela porta analógica do Arduino. Para vocês ligarem para vocês ligarem o potenciômetro, ele terá sempre 3 pinos. Os dois da extremidade vocês devem conectar em 0 volts no GND e em 5 volts. O pino central é o pino que terá a resistência variável. Consequentemente, a tensão nesse pino do meio ele irá variar à medida que você gira o potenciômetro. Então, esse pino do meio eu vou ligar no pino A0 do Arduino. Lembrando que o pino A0 é um pino analógico. Então, aqui está meu código. Eu tenho aqui uma variável pinPot. Eu vou falar que ela é A0. Então, esse A0 aqui, o Arduino, apesar disso aqui, não ser um inteiro, o Arduino entende isso aqui como você está trabalhando com o pino analógico 0. Você também poderia falar que isso aqui é o pino 14, porque como eu tinha falado lá no pinout, o Arduino começa de 0 a 13 e aqui você tem de A0 a 5. Só que você também poderia falar que 0 a 13 e aqui teria 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Funcionaria da mesma forma. Para ficar didático, eu vou usar número de 1 a 13 para pino digital e A0 a 5 para pinos analógicos. Então, pinPot, que significa que eu quero usar o pino A0. Eu tenho aqui uma variável int, eu vou chamar ela de valor. Eu tenho uma variável float, eu vou chamá-la de voltage ou tensão. Void setup, eu quero falar que o pino A0 ele vai ser entrada. Vai entrada de sinal analógico. Então eu vou falar que ele é uma entrada. Serial, eu vou iniciar o monitor serial. Para mim ler um sinal analógico, eu uso análogo read. Lembre que para botão eu usei digital read. Então, análogo read do botão do pino A0, esse valor vai ser guardado na variável value. Eu vou imprimir esse valor. Vocês irão verificar que esse valor ele vai variar de 0 a 1023. Então, 0 seria o 0 volts, 1023 representaria 5 volts. Por que é 1023? O ATmega 328P e demais microcontroladores contêm conversores analógicos digitais internos. Isso porque o microcontrolador só consegue manusear, só consegue operar com números digitais, que seria 0 e 1. Porém, para nós conseguirmos ler um número analógico, nós precisamos
acessório para fazer a conversão de analógico para digital. Essa é a função do conversor analógico para digital. O conversor analógico digital do ATmega 328P, ele é de 10 bits. Isso significa que esse conversor irá gerar números de 0 até 2 elevado a 3, que corresponde a 1024. Então, 0 a 1023 são 1024 posições. 1024 posições é 2 elevado a 10. O que eu vou fazer agora é usar uma função map. Essa função map, ela é também do Arduino, é uma função que basicamente, né, faz uma mudança de variável. Essa map vai receber o valor, ela vai receber value. Esse value a gente sabe que ele começa, eu falei que ele começa em 0, vai a 1023. Eu vou transformar 0 a 1023 para 0 a 5, porque eu quero falar, né, que 0 é 0 volts e eu quero falar que 1023 é 5 volts. Então isso aqui é uma função que você, né, transforma de uma forma muito simples uma faixa de valores em uma outra faixa de valores usando aí, né, um ajuste linear. Você faz uma transformação linear. Você vai passar de 0 a 1023 para 0 a 5. Você poderia fazer isso aí de forma manual. Esse resultado da transformação eu vou guardar em voltas. E observe que eu defini ele como um float, porque eu quero pegar, né, tensões quebradas, tensão decimais. 0 a 1023 vai ser um inteiro. E para já forçar aqui esta função de conversão a me retornar um valor decimal, eu falei 0.0 até 5.0. Então eu vou imprimir o valor, vou imprimir alguns pontinhos e vou imprimir a minha tensão correspondente a esse sinal, a esse número 0 a 1023. Vou esperar 100 milissegundos e vou retornar. Sugiro que vocês montem esse circuito ou desenhem esse circuito no Tinkercad, digite esse código e faça os testes. Até agora nós vimos escrita e leitura de sinais digitais e por último nós vimos leitura de sinais analógicos. Nós veremos agora um recurso para a escrita de sinais analógicos. Para isso, nós iremos utilizar o recurso PWM, ou nós vamos usar um sinal PWM. PWM é uma sigla em inglês que significa modulação pela largura de pulso. Um sinal PWM, nós definimos ele por meio de uma frequência desse sinal, ou seja, né, 1 sobre o período desse sinal e o Duty Cycle desse sinal. Duty Cycle de um sinal PWM é a porcentagem do tempo que esse sinal fica em nível lógico high. Então, um sinal PWM com Duty Cycle 0 significa que a todo momento ele vai ficar com nível lógico 0, ou seja, ele vai ficar sempre com sinal 0 volts. Por outro lado, um sinal PWM com Duty Cycle 100% significa que a todo momento ele vai ficar em nível lógico alto. Então esse aí seria os dois extremos. E eu posso variar o tempo que eu fico ligado e o tempo
que eu fico desligado. Então observe aqui, eu começo com ele ligado, eu desligo, fico um tempo desligado, ligo, fico um tempo ligado, desligo e assim sucessivamente. Então, isso aqui seria o período da minha onda. 1 sobre isso me dá a frequência. E a porcentagem de tempo, a razão, né, entre o tempo ligado e esse tempo total, me dá o duty cycle. Então aqui eu fico 5% do tempo com o sinal em nível alto. Aqui eu fico 50% do tempo com um sinal alto. Então eu fico 50% do tempo alto, 50% do tempo baixo, 50% do tempo alto, 50% do tempo baixo. E aqui eu tenho um exemplo de 95% de duty cycle, ou seja, eu fico 95% do tempo em nível alto, 5% do tempo em nível baixo. O que isso significa? Isso significa que para cada uma dessas situações nós teremos tensões que ora vão estar em 0 volts, ora vão estar em 5 volts, ora vão estar em 0 volts, ora em 5 volts, ora em 0 volts, ora em 5 volts. Só que essa frequência com que ele muda de 0 volts para 5 volts é muito rápido. Normalmente esses sinais PWM têm frequência de 1 kHz, ou seja, ele muda, né, 1000 vezes por segundo ou frequências ainda maiores. Então, acaba que nós podemos dizer que se ora ele está em 0, ora ele está em 5, e 50% do tempo ele fica em alto e 50% do tempo ele fica em baixo, nós podemos dizer que, na média, a tensão de saída, que vai alimentar um LED, por exemplo, é 2,5 volts, quando o duty cycle, né, é 50, e considerando que em nível alto ele fica em 5 volts. Aqui nesse exemplo, se ele varia de 0 a 5 e 95% do tempo ele fica em 5 volts, significa que essa tensão será 5 volts vezes 0,95, 4,75 volts. Então, se eu fazer a média desse sinal, ou na verdade se eu integrar esse sinal, eu vou ter um valor de 4,75 volts. Da mesma forma, se eu tenho um duty cycle de 5%, significa que, na média, o sinal de saída será 0,25 volts. Então, observem que, variando o duty cycle de 0 a 100%, eu consigo sinais de tensão de 0 a 5 volts. Por isso que, com o sinal PWM, nós conseguimos gerar um sinal analógico de saída. E o que significa se eu empregar um sinal PWM para acionar um LED? Eu vou variar o brilho desse LED, porque como eu estou variando a tensão média que eu estou fornecendo a esse LED, o seu brilho irá variar. Então, se eu adoto um duty cycle de 0, significa que o LED ficará apagado. Um duty cycle de 100%, ele acenderá em um brilho máximo. E qualquer número proporcional, qualquer número entre 0 a 100, irá variar o brilho do LED de 0 a 100%. Então, um duty cycle de 50%, esse LED terá aproximadamente a metade do seu brilho máximo. Então, esta que é a teoria de sinal PWM. Como nós utilizamos PWM no Arduino?
Primeiramente, é importante destacar que, para nós usarmos PWM no Arduino, nós precisamos verificar qual pino suporta PWM. Lembrando que os pinos do Arduino Uno que suportam PWM são o 3, o 5, o 6, o 9, o 10 e o 11. Vocês vão observar aí na placa de vocês que os pinos que suportam PWM têm um sinal de tio. No caso aqui, nós vamos usar PWM no pino 3. Então, int pino é igual a 3. Eu estou atribuindo o número 3 à variável pino. Eu vou começar com um brilho. Eu vou definir aqui uma variável brilho. Essa variável será iniciada com o número 0. Para mim acionar um LED, nós já vimos que nós definimos pinMode como output. Então, será um pino de saída. O que eu vou fazer aqui em loop é fazer uma lógica de forma que eu varie o brilho desse LED. Para mim usar o recurso de PWM, eu vou usar este comando aqui. Eu uso analog write. Lembra que nós já vimos digital write, digital read e analog read. Então agora nós veremos analog write, que seria para escrever um sinal analógico. O pino no qual eu vou escrever esse sinal analógico e qual que será o duty cycle desse sinal. Aqui no Arduino, esse duty cycle será um número entre 0 e 255. Isso vai depender da linguagem de programação e do microcontrolador que você está utilizando. No Arduino, a sintaxe é um número de 0 a 255. Isso representaria 0 de duty cycle, o 255 seria o 100% de duty cycle. Então, de 0 a 255 seriam 256 possibilidades. Isso porque o microcontrolador Arduino ele é de 8 bits, 2 elevado a 8, 256. Então eu vou fazer aqui a seguinte lógica. Brilho inicia em 0. Se brilho for menor que 256, eu vou fazer analog write pino e vou usar o valor de brilho. No caso aqui, o valor de brilho está 0. Eu vou incrementar esse brilho em uma unidade. Então, ele vai executar aqui, o que ele vai fazer na verdade? Ele vai incrementar brilho de 0 até 255. Se brilho atingir 256, vai cair nessa condição aqui do else. Se brilho for 256, ele vai falar que brilho é igual a 0. E sempre nesse loop aqui, ele aguarda 100 milissegundos. Então ele começa com brilho 0, incrementa da 256, incrementa da 255, chega a 255, ele zera novamente. E vai ficar fazendo isso. Então o LED vai começar apagado, ele vai aumentar seu brilho até o brilho máximo, vai apagar e vai iniciar novamente até o brilho máximo. Recomendo que vocês digitem esse código no computador de vocês, usando o Arduino IDE ou o Tinkercad, monte esse circuito e faça os testes. Uma aplicação muito útil do sinal PWM é controlar a velocidade de motores em corrente contínua.
Como eu havia comentado ainda na primeira aula, os pinos do Arduino fornecem correntes máximas de 20 mA e dependendo do tipo de motor que você vai utilizar, com certeza esse motor irá consumir mais do que 20 mA de corrente. Então, você não pode conectar o motor diretamente nos pinos do Arduino. Para isso, nós precisamos utilizar alguns módulos de controle de motores. Este aqui, que está ilustrado, é o módulo L298D. Na verdade, isso aqui é um módulo pronto, mas num projeto de sistema embarcado, nós poderíamos comprar apenas o circuito integrado L298D, que é esse circuito aqui, e desenvolver o nosso projeto. Este módulo ele tem a característica de permitir controlar dois motores de forma independente. Então eu posso controlar um motor A e um motor B. Esse módulo permite eu controlar motores com tensão de 0 a 35 volts, na verdade de 6 a 35 volts. Aqui eu tenho um pino GND, aqui eu forneço 5 volts para a alimentação do circuito de controle dele, ou se eu habilitar aqui, se eu tiver com esse jumper conectado, eu não preciso fornecer 5 volts, porque ele faz uma conversão de 6 a 35 volts para 5 volts e utiliza no funcionamento interno desse módulo. Aqui eu já falei, eu conecto os motores e aqui eu tenho os pinos de controle. Eu tenho um AtiveMA, onde que eu vou ativar esse motor A. O que seria esse ativar? Seria eu enviar aqui um sinal, emitir nesse pino um sinal PWM de 0 a 256, onde que se eu ativar com 0, o motor fica parado. Se eu ativar com um sinal 256, se eu escrever lá análogo right, o número do pino 255, esse motor vai girar em velocidade máxima. E qualquer número entre 0 e 256 vai proporcionar, vai resultar em velocidade de rotação dos motores entre 0 e a velocidade máxima desse motor. Aqui eu tenho 4 entradas, sendo 2 entradas para o motor A, as outras 2 aqui vai ser para o motor B, e aqui também eu tenho ativa MB, onde eu vou conseguir controlar a velocidade do motor B. Eu aqui, para cada motor, eu utilizo 2 entradas, porque este drive L298D, além de controlar a velocidade do motor, eu consigo inverter o sentido de rotação do motor. Por exemplo, se eu entrar com low em um pino, high no outro, o motor gira num lado. Se eu entrar com high num pino e low no outro, esse motor gira no sentido contrário. E eu consigo fazer isso para os dois motores. Aqui tem um exemplo de um circuito que eu poderia montar. Esse motor meu aqui, imagina que seja um motor 9 volts. Então eu vou conectar ele aqui no motor A. Eu vou usar uma bateria, uma fonte 9 volts, vou ligar no GND e nesse pino 6 a 35 volts. Estou aqui com esse jumper conectado, então eu não preciso alimentar com 5 volts. Eu preciso conectar o GND da bateria com o
GND do Arduino para que nós temos a mesma potência o mesmo potencial de referência nas duas placas. Então eu ligo aqui o GND do módulo com o GND do Arduino. Aqui eu vou usar o pino 10 para vou conectar o pino 10 no ativa MA e vou usar os pinos 8 e 9 para conectar na entrada 1 e 2. E vou aqui utilizar um potenciômetro conectado na A0. O que eu desejo fazer aqui é, variando o potenciômetro, eu vou variar a velocidade de rotação deste motor. Vamos ver como seria o programa para fazer esse controle de velocidade de motor usando o PWM e usando um potenciômetro para obtermos uma referência sobre a velocidade que nós queremos. Irei apresentar agora um programa para controlar a velocidade de um motor de corrente contínua utilizando um sinal PWM. Este motor estará conectado a uma ponte H baseada no chip L298 ou L293. Como nós já vimos, para controlar um motor utilizando uma ponte H, nós precisamos de dois sinais de habilitação e um sinal PWM que indicará a velocidade de rotação deste motor. Então, eu declarei 3 pinos do Arduino para serem conectados na ponte H. Um sinal de entrada 1, que estará no pino 9, um sinal de entrada 2, que estará no pino 8, e um sinal de velocidade do motor ar, que está no pino 10. Observe que essa ligação é a mesma apresentada no slide. Neste exemplo, eu também vou utilizar um potenciômetro conectado no pino A0. Então, o sinal lido pelo potenciômetro vai ser utilizado para controlar a velocidade do motor. Vou declarar duas variáveis. Uma variável inteira com o nome valor e uma variável inteira com o nome velocidade. Em void setup eu vou fazer a configuração dos pinos para indicar se o pino será uma entrada ou uma saída digital. O pino responsável por ler o sinal do potenciômetro será uma entrada. Então, pinMode pot, que é o pino do potenciômetro, serão um input. Os demais pinos serão saída, que são os 3 pinos conectados na ponte H. O pino IN1 será uma saída, eu vou iniciar ele em nível baixo. O pino IN2 também será uma saída, eu vou iniciar ele em nível baixo. E o sinal e o pino VOA também é uma saída e eu vou iniciar ele em nível baixo. Isso para garantir que durante a inicialização do Arduino não haja o acionamento inesperado do motor. Aqui está a minha função void loop. O primeiro comando é para ler o sinal do potenciômetro. Então eu uso a função analog_read, vou ler o sinal da porta analógica A0. Eu vou guardar esse valor na variável inteira valor.
eu quero que eu girando o potenciômetro, eu aumente ou diminua a velocidade do motor. Como para eu variar a velocidade do motor, eu preciso de um número entre 0 e 255, eu vou fazer uma transformação de valor. Então, a minha variável velocidade vai receber o resultado da função map. Essa função map, ela vai ter como entrada o valor lido no potenciômetro e ela vai fazer uma conversão de 0 a 1023 para 0 a 255. Aqui está o comando para eu variar a velocidade do motor. Então, analog read, o pino que eu vou emitir o sinal PWM, no caso é o pino VLA, que corresponde ao pino 10. E o valor do meu duty cycle será velocidade. Em uma ponte H, eu consigo inverter o sentido de rotação dos motores dependendo do estado dos pinos IN1 e IN2. Então, se eu envio um sinal alto no pino IN1 e um sinal baixo no pino IN2, o motor irá girar em um sentido. Se eu emito um sinal alto no IN2 e um sinal baixo no IN1, o motor irá girar no outro sentido. E para acrescentar, se eu quero parar o motor, eu configuro ambos os pinos para nível lógico baixo. Então, nesse caso aqui, IN2 e IN1 sendo low, o motor está parado. Em alguns casos, eu consigo frear o meu motor. Para eu frear o meu motor, modifico o estado lógico de ambos os pinos para nível lógico high. Então, nesse caso, eu vou mudar o nível lógico das duas entradas para high, o motor tentará girar para um lado e para o outro simultaneamente. Nesse caso, nós teremos um motor na situação freada ou um motor na situação travado. E para finalizar, eu aguardo 250 milissegundos até fazer uma nova leitura do potenciômetro e o código se repete. Fica como exercício para vocês implementar esse código e fazer os testes. Veremos agora um pouco sobre a teoria de 3 protocolos de comunicação digital que são possíveis com Arduino, que são os protocolos UART, SPI e I2C. Vamos iniciar com o protocolo UART. O UART é uma sigla em inglês que significa transmissor, receptor, assíncrono, universal. Esse protocolo permite a comunicação entre apenas dois dispositivos. Então, sempre eu vou ter par de dispositivos se comunicando. Essa comunicação é bidirecional. Então, significa que eu consigo transmitir dados do dispositivo 1 para o dispositivo 2 e o dispositivo 2 consegue transmitir dados para o dispositivo 1. Esta comunicação exige dois fios, como vocês podem observar aqui. Tem dispositivo 1, tem dispositivo 2. Tem esse fio que vai conectar o TX de um dispositivo ao RX do outro e um outro fio que vai conectar o RX de um ao TX do outro. E para garantir que os dois dispositivos tenham a mesma
tensão de referência, nós devemos conectar os grounds, os GNDs dos dois dispositivos. Isso aqui é um básico do protocolo de comunicação UART. Veremos agora o protocolo SPI. SPI significa Interface Periférica Serial. Nessa comunicação, nós iremos utilizar 3 fios, sendo que para cada escravo nós precisamos de um fio adicional. Esse tipo de comunicação, ele permite a comunicação entre um mestre e vários escravos. Então eu posso ter uma comunicação aí entre vários dispositivos, sendo que sempre eu vou ter um dispositivo que eu chamo de mestre e eu posso ter aqui um ou mais dispositivos escravos. Também é uma comunicação bidirecional, ou seja, eu consigo enviar informação do mestre para o escravo e o escravo consegue enviar informação para o mestre. Então, se eu tenho aqui um mestre e 2 escravos, eu vou precisar de 5 fios, porque é 3 fios mais o número de escravos que está conectado no mestre. Estes fios, estes terminais do protocolo SPI recebem o nome de MOSE, MISO, SCLK e SS. MOSE significa saída do mestre, entrada do escravo. Então, significa é o canal que eu utilizo para enviar dados, informação do mestre para o escravo. O MISO é o canal que eu utilizo para enviar dados do escravo para o mestre. SLK é um sinal de clock, é um sinal de relógio. É por meio desse canal que nós sincronizamos o envio de dados. E SS é um slave select, é um sinal, é um canal que eu utilizo para selecionar com qual dispositivo eu vou comunicar. Por exemplo, se eu quero comunicar com o escravo 2, eu vou habilitar aqui o SS2. Em outro momento, se eu quero comunicar com o escravo 1, eu habilito aqui o canal SS1. Lembrando que sempre eu vou comunicar com um dispositivo por vez. Então eu não consigo comunicar com 2 dispositivos simultaneamente. O terceiro protocolo é o I2C, ou Circuito Integrado. O protocolo I2C utiliza 2 fios. Um é denominado SDA, ou Serial Data, que é o canal onde eu envio os dados, e o SLC, ou Serial Clock, é um canal de sincronização. A seleção de comunicação entre mestre e escravo é feito por endereço, um endereço que é 7 bits. Então, em uma comunicação I2C, eu posso conectar até 128 dispositivos a um dispositivo mestre. Também é um protocolo de comunicação bidirecional. Então, o mestre pode enviar dados para o escravo e o escravo pode enviar dados para o mestre. Aqui eu tenho, então, um barramento I2C, onde que eu tenho um canal SDA, um canal SLC, eu coloco nesse barramento um dispositivo que eu chamo de mestre e aqui eu tenho vários dispositivos escravos. Então, cada dispositivo desse escravo vai ter um endereço e no programa do mestre eu especifico qual endereço do dispositivo eu quero comunicar e eu faço a comunicação. Veremos agora como eu comunico dispositivos com
o Arduino usando esses 3 protocolos de comunicação. Para ilustrar a comunicação WART, eu vou utilizar um módulo GNSS, ou seja, um módulo que nos permite obter a localização por meio do Sistema Global de Navegação por Satélite. Eu tenho aqui um módulo GNSS, especificamente um Blox Neo 6M. Para conectar esse módulo no Arduino, eu preciso alimentar esse módulo com 5 volts. Então eu preciso de um sinal de 5 volts e um sinal de GND para gerar a diferença de potencial. E esse módulo funciona com protocolo WART. Então ele tem um RX e um TX. Aqui eu estou conectando o RX no 3 e o TX no 4. Então eu estou usando os pinos 3 e 4 do Arduino. Eu comentei que os pinos para comunicação serial no Arduino é o 0 e 1. Porém, o que ocorre é que esses pinos 0 e 1 eles são utilizados pelo conversor serial USB que está conectado no seu Arduino. Então, quando você conecta o seu Arduino no computador e utiliza o serial monitor, significa que você está usando esse pino, você está usando, né, por meio do USB, esses pinos 0 e 1. Então, se você conectar um outro dispositivo nesse 0 e 1, vai gerar um conflito, porque você não pode ter 2 dispositivos seriais conectados no mesmo pino. Então, utilizando um software serial, que é uma biblioteca, é um pacote de programas do Arduino, eu consigo fazer com que qualquer pino digital funcione como serial. Então eu faço uma comunicação serial via software. Então eu preciso incluir esta função software serial. Eu vou definir aqui software serial, eu vou chamar essa função. Vou definir um nome para ela. Aqui eu defini nome GPS serial. Eu abro parênteses e preciso falar as pinos eu vou usar para RX e para TX. RX seria o receptor, TX é o transmissor. Então, RX está no 4, TX está no 3. O RX está no 4, o RX está conectado no TX do GPS. O RX do GPS está no TX do Arduino. Sempre tem que ser, né, uma ligação cruzada. O RX de um com o TX do outro, o TX do outro com o RX de um. Então aqui eu defini uma comunicação serial via software. Eu venho aqui para Setup. Então eu inicio o monitor serial 9600. Então isso aqui significa que eu estou habilitando comunicação serial no 0 e no 1. E eu preciso iniciar a comunicação serial no pino 3 e 4 usando software serial. Então eu digito GPS serial, que é o nome dessa comunicação serial que eu defini, ponto begin 9600. Então eu vou iniciar elas em 9600 kbytes por segundo. Aqui eu venho para a função de loop. O que eu vou fazer aqui é, enquanto GPS serial .available maior que 0, então, enquanto estiver dados disponíveis para leitura no GPS serial, então seria aqui, né, no pino 4, então enquanto estiver
enquanto tiver dados disponíveis para leitura no GPS serial, eu vou ler esta informação que está no GPS serial e vou imprimir no meu monitor serial. Então, serial.write, então eu vou escrever. Esse write, ele é muito similar ao print que nós estávamos usando até agora. A gente poderia dizer que ele significa a mesma coisa. Então, eu vou imprimir no meu monitor serial o que eu estou lendo na minha porta serial 34. E o que eu vou ler aqui com esse GPS serial.read são as sentenças NMEA, que são comuns de serem utilizadas em módulos, em receptores GNSS. Então aqui eu vou imprimir todas as sentenças NMEA que estão sendo fornecidas pelo Ublox Neo 6M. Então esse Ublox Neo 6M, ele vai se comunicar com os satélites do sistema GNSS. Então esse módulo Neo 6M, ele tem uma antena externa. Então essa antena externa capta o sinal de pelo menos 4 satélites do sistema GNSS, vai determinar a posição e outras informações utilizando os cálculos matemáticos do sistema GNSS e vai nos fornecer essas informações, ou seja, vai enviar essas informações para o Arduino utilizando as sentenças do NMEA. Nós lendo essas sentenças e extraindo essas informações, nós vamos conseguir latitude, longitude, data, hora, se estamos no hemisfério norte e sul, e várias outras informações, altitude, velocidade, entre outras. Então, é assim que nós comunicamos com o dispositivo usando o protocolo ART. Se nós estivéssemos usando um outro dispositivo que também se comunica com o protocolo ART, o código nele seria similar. O que iria mudar é o tipo de informação que é transmitida entre os dispositivos. Para ilustrar, eu vou utilizar Arduino Uno conectado ao módulo GPS Ublox Neo 6M e conectado a este módulo GPS, eu vou utilizar uma antena externa. Esta antena eu vou colocá-la externamente à minha sala para facilitar o recebimento dos sinais do satélite. Vamos agora ao código. Aqui está exatamente o código já apresentado e discutido no slide. Vou clicar em carregar. Está carregando o código para o meu Arduino. Já carregou. Monitor serial está funcionando. Vou parar a autorrolagem. Observe que estou recebendo as sentenças NMEA. O próximo passo é implementar um código para ler essas sentenças e quebrar essas sentenças a fim de obter as informações desejadas. Por exemplo, para obter latitude, longitude, data e hora, eu preciso quebrar a sentença GPRMC. Essa sentença contém hora, então isso aqui é hora, 15 horas 49 minutos e 04 segundos, é a hora UTC. O A significa que o módulo está ativo, ou seja, ele está recebendo sinais de satélite. 2046.26322 é a minha latitude.
eu preciso, né, quebrar essa latitude. O 20 é o 20 graus, 46,23332 é os décimos de graus. S significa que eu estou no hemisfério sul. 0,4252 é a minha longitude, então a minha longitude é menos 42,52 graus. Estou no hemisfério oeste. E esta aqui é a data de hoje, 23 de julho de 2021. Para ilustrar a comunicação SPI, nós vamos utilizar um módulo de cartão SD. Então, com esse módulo, nós daremos ao Arduino a possibilidade de gravar e ler dados que estão em um cartão de memória, assim como nós fazemos com o nosso computador. Eu alerto a vocês que alguns desses módulos que vocês encontram na internet só aceitam 3.3 volts nos pinos MOSFET, SCK e CS. Então, em vez de eu fazer esta ligação direta, eu preciso usar algum artifício para reduzir a tensão que chega aqui no módulo de cartão de memória. Eu posso usar um divisor de tensão com resistores, ou existe um conversor lógico bidirecional que converte 5 volts em 3 volts e 3 volts em 5 volts. O que eu preciso aqui conectar para esse módulo funcionar é conectar ele em 5 volts. Então eu preciso de conectar os 5 volts do GND para gerar uma diferença de potencial. O MISO do cartão eu conecto no 12, que é o MISO do Arduino. O SCK do cartão eu conecto no 13 do Arduino, visto que o SCK está no 13. O MOSFET do cartão eu conecto no 11, visto que o MOSFET do Arduino está no pino 11. E eu conecto o CS. Em alguns lugares você vai ver CS, em outros lugares SS, mas seria Chip Select, né? Ou Slave Select. Eu uso esse pino para selecionar com qual dispositivo eu quero conectar, caso eu tenha mais de um escravo conectado no Arduino. Então aqui eu conectei o CS no 4. É comum vocês verem código conectando usando o pino 4 ou o pino 10 como CS, mas teoricamente você poderia utilizar qualquer um dos pinos digitais para o CS. O MOSE e o MISO e SCK sempre precisam ser o 11, 12 e o 13. Para utilizarmos a comunicação SPI, especificamente, né, para nós utilizarmos este módulo de cartão SD, nós precisamos de algumas bibliotecas, porque implementar uma comunicação SPI diretamente via código não é tão simples, na verdade é muito complexo. Então, para comunicação SPI, nós utilizamos bibliotecas, onde que toda a comunicação SPI ela já está implementada nessa biblioteca, e o que nós precisamos fazer é apenas usar funções que já estão programadas para ler e escrever dados no cartão. Veremos agora, né, como que seria esse código para escrever um dado no cartão utilizando uma biblioteca já pronta. Aqui está o circuito que montei para ilustrar a utilização do módulo de cartão de memória. Eu tenho um módulo de cartão SD
com um cartão SD inserido. Tenho meu Arduino Uno e eu tenho aqui um módulo conversor bidirecional. Como este módulo que eu tenho só aceita 3.3 volts nos pinos MISO, SCK e CS, eu preciso utilizar este conversor para converter os 5 volts que saem do Arduino para 3.3 volts, que é o sinal que vai entrar no módulo de cartão. Para nós incluirmos uma biblioteca já pronta em nosso código, nós vemos aqui em Sketch, incluir biblioteca, e nós verificamos se a biblioteca que nós queremos usar já está aqui. Observe que nós temos biblioteca para servomotores, bibliotecas para robôs, bibliotecas para display, para teclado, para Ethernet, para GSM e várias outras. Para nós utilizarmos um cartão SD, nós podemos clicar aqui em SD e automaticamente já inclui aqui a nossa biblioteca SD. Porém, eu não vou utilizar esta biblioteca que já está disponível na IDE. Eu vou incluir uma outra biblioteca. Para incluir outra biblioteca, nós temos 3 formas. Primeira delas, nós vamos até a internet, digitamos o nome da biblioteca. No caso, eu quero usar uma biblioteca que se chama SDFAT. Aqui está o código dessa biblioteca no GitHub. Eu faço o download. Ok. Fiz o download da minha biblioteca. Eu venho aqui em Sketch, incluir biblioteca e clico adicionar biblioteca.zip. Então eu vou adicionar o arquivo que eu acabei de baixar da minha biblioteca. Aqui está ele. Abrir. Biblioteca foi adicionada. Vamos ver. Aqui está ela, a biblioteca que eu acabei de adicionar. Uma outra forma é eu fechar a minha Arduino IDE, copiar este arquivo, vir em documentos, Arduino, Libraries. Aqui está, aqui é o local onde ficam as bibliotecas instaladas. Observem que a biblioteca que eu acabei de instalar já está aqui. Bastaria eu extrair esse zip e colocar nesta pasta. Uma terceira forma é usar o gerenciador de bibliotecas. SDFAT. Venho aqui, pesquiso. Então vai aparecer aqui, né, todas as bibliotecas que têm este nome. Aqui está ela. Já consta como instalada. Se não estivesse instalada, bastava clicar em instalar. Então essas são as 3 formas de instalar biblioteca no Arduino IDE. Primeira delas, baixe o arquivo e usa a ferramenta adicionar biblioteca. Segunda, baixa o arquivo do GitHub e coloca no diretório de bibliotecas. E terceiro, utiliza o gerenciador de bibliotecas. Vou agora apresentar o programa desenvolvido para escrever
e ler informações no cartão de memória SD. Aqui está o programa desenvolvido na Arduino IDE. Eu incluo a biblioteca SDFAT. Eu defino um objeto SDFAT com o nome MySD. Eu defino um objeto file com o nome MyFile. Eu declaro uma variável CSPin com o valor 10. Essa variável é um inteiro. Esta variável em específico é o pino do meu Arduino, onde está conectado o canal Slave Select do módulo de cartão de memória. Aqui a função void setup e aqui embaixo está a função void loop. Observe que eu não tenho nada na void loop, tudo está na void setup. Então isso indica que todo esse código implementado irá ser executado apenas uma vez na inicialização do Arduino. Eu inicio a comunicação serial, eu inicio o módulo de cartão de memória e eu especifico aqui dentro da função begin o número do pino onde está o canal slave select. Aqui está uma função da biblioteca SDFAT para eu abrir um arquivo. Aqui eu especifico o nome do arquivo e aqui eu especifico o que eu quero fazer com esse arquivo. Se eu quero abrir, se eu quero criar um arquivo, se eu quero ler um arquivo. No caso aqui eu vou criar um arquivo e eu vou abrir esse arquivo para escrita. Então eu estou criando um arquivo e abrindo ele no modo escrita. Se esse arquivo for aberto corretamente, MyFile será verdadeiro. Sendo verdadeiro, eu entro aqui nessa função. Se ocorrer algum problema na abertura desse arquivo, MyFile será falso, então cai nesta condição do else. Então vai ser impresso aqui no monitor serial uma mensagem indicando erro na abertura do arquivo. Se o arquivo for aberto, eu faço um loop utilizando a estrutura de condição for int, i começando em 1, i menor ou igual a 100, i mais mais. Então isso aqui é um loop onde que o i irá variar de 1 até 100. Eu vou imprimir no monitor serial, escrevendo linha serial.println i. Isso aqui nós já vimos. Então, isso aqui eu imprimo no monitor serial. Para escrever no cartão de memória, eu vou usar a sintaxe myFile, que é o nome do arquivo que eu já abri. Print, eu vou imprimir no arquivo o valor de i. Eu vou imprimir uma vírgula e eu vou imprimir milhos, que é uma função do Arduino que retorna tempo em milissegundos. Então aqui eu vou imprimir um número que é o tempo. Eu vou imprimir o tempo e vou imprimir um /n no final. Eu vou imprimir uma quebra de linha. Então a próxima informação será escrita na linha abaixo. E assim sucessivamente. Então vocês já devem imaginar que eu vou escrever 100 linhas, visto que eu estou variando i de 1 até 100. Aqui eu coloquei um delay de 100 milissegundos para vocês verem este loop sendo executado de uma forma mais lenta. E uma vez que eu abrir um arquivo, eu preciso fechá-lo. Sempre que eu abrir um arquivo, eu preciso fechá-lo o quanto antes.
pois se esse arquivo ficar aberto e o Arduino sofrer uma queda de energia, provavelmente esse arquivo será corrompido. Finalizando o processo de escrita, eu vou imprimir. Fim da escrita. Em seguida, eu vou abrir esse mesmo arquivo para leitura. Então, eu vou abrir o arquivo teste.txt. Como eu não coloquei nenhum argumento aqui na frente, automaticamente o programa entende que é leitura. Então, eu vou abrir esse arquivo para leitura. Eu declaro aqui uma variável n, iniciando com o valor 1. Eu declaro um vetor line com 25 posições e ele vai ser do tipo char. Esse vetor aqui eu vou utilizar para guardar cada linha que está sendo lida. Se a abertura do arquivo para leitura ocorreu corretamente, eu vou ler linha a linha e escrever o que foi lido em cada linha. Se houve um erro de abertura do arquivo, eu imprimo uma mensagem de erro. Então, esta função aqui, ela é responsável por ler linha a linha do arquivo e fazer o seguinte: eu vou imprimir, lendo linha, o número da linha, eu vou imprimir a palavra conteúdo e eu vou imprimir line. Line é uma variável que contém a informação daquela linha específica. Como aqui eu estou usando o while enquanto, então enquanto tiver uma linha para ser lida, eu vou entrar aqui nessa função. Quando eu chegar na última linha, isso aqui será falso, então eu saio do loop. Eu fecho o arquivo e imprimo o fim da leitura. Aqui está o cartão de memória que eu vou utilizar. Observe que ele está vazio. Eu vou ejetar o pendrive e colocar no módulo de cartão. O cartão está no módulo. Vou carregar o programa no Arduino. Carregado, vou abrir o monitor serial. Então, observe, ele está naquele loop for, escrevendo as 100 linhas. Acabou de ler, fim da leitura. Agora ele está lendo o conteúdo de cada linha. Finalizou a leitura das 100 linhas, fim da leitura. O código está funcionando. Vou retirar o cartão de memória e vou colocar no meu computador. Aqui está. Observe que foi criado o arquivo teste.txt. Eu vou abrir com o editor de texto. Aqui está o resultado. Observe que ele imprimiu exatamente 100 linhas e este número aqui é um tempo em milissegundos fornecido pela função milis. Para ilustrar a utilização de um dispositivo com comunicação I2C, eu vou utilizar um magnetômetro ou bússola digital. O magnetômetro é um sensor que mede o campo magnético da Terra nos 3 eixos, em X, em Y e em Z. Sabendo o valor do campo magnético em X, em Y e utilizando esta equação, a equação das relações trigonométricas, nós conseguimos calcular, determinar o ângulo que o sensor está em relação ao norte
magnético. Lembrem das aulas de geografia que o norte magnético ele é ligeiramente diferente do norte geográfico da Terra. Então, este basicamente é o funcionamento de um magnetômetro. O que nós iremos demonstrar no programa é o cálculo, é a determinação deste ângulo que nos permite nos orientar em relação ao norte magnético. Sempre um ângulo de 0 ou 360 graus nos indica que nós estamos na direção do norte. Um ângulo de 90 graus nos indicará que nós estamos orientados a leste, 180 graus a sul, 270 graus a oeste, assim como os demais ângulos. Nós iremos utilizar um magnetômetro que utiliza o protocolo I2C. Nós vamos conectar o nosso magnetômetro nos pinos 5 volts GND para fornecer 5 volts para a alimentação do sensor, e nós vamos conectar os fios SDA e SLC nos pinos A4 e A5, que representa os pinos do protocolo I2C. Vamos agora à demonstração. Nesta demonstração, vocês verão a tela do meu computador e o meu circuito composto por um Arduino Uno e o meu magnetômetro. Este magnetômetro está instalado em uma haste plástica para distanciar ao máximo o meu magnetômetro do Arduino. Como nós sabemos que fios conduzindo eletricidade geram campo magnético, eu não quero que esse campo magnético gerado pelos fios influencie na leitura do meu sensor, pois eu quero que o sensor leia o campo magnético da Terra. Por isso, a motivação de distanciar ao máximo o meu sensor de qualquer circuito elétrico ou outra fonte geradora de campo magnético. Eu preciso utilizar uma biblioteca para facilitar o desenvolvimento do meu programa. Eu vou utilizar esta biblioteca aqui, disponível no GitHub. Eu vou baixar a biblioteca. Eu vou copiar este arquivo e colar ele exatamente no diretório onde eu já salvei o programa que eu desenvolvi. Eu vou extrair e eu deleto os demais arquivos existentes nesta pasta que eu baixei, porque eu preciso basicamente desse arquivo com final CPP e esse arquivo com extensão .h, que são os dois arquivos principais da minha biblioteca. Eu abrindo o meu arquivo principal, que é o arquivo 11_i2c.ino, vocês observam que surgiu aqui duas novas abas. E essas abas correspondem exatamente aos dois arquivos da minha biblioteca. Observem que esse procedimento ele foi um pouco diferente do procedimento que eu utilizei quando eu baixei a biblioteca para utilizar o cartão de memória. Dessa forma que eu fiz agora, eu estou usando a biblioteca localmente. Da outra forma, eu estava utilizando a biblioteca que foi armazenada no diretório padrão de bibliotecas. Como eu estou usando a biblioteca localmente, a forma de inclusão da biblioteca é um pouco diferente. Em vez de eu usar sinal de maior ou menor, eu utilizo aspas duplos. Então aqui eu estou incluindo a minha biblioteca do magnetômetro.
Essa daqui é a biblioteca do magnetômetro. Aqui está o arquivo .cpp e o arquivo .h. Essa biblioteca ela foi desenvolvida utilizando o recurso de orientação a objeto. Então, eu chamo a biblioteca e eu dou um apelido para ela. Aqui o meu apelido foi Compass, poderia ser qualquer outro. Aqui eu defino uma variável, ela vai ser uma constante e ela representa o número π. Aqui eu defino uma variável decimal, o nome dela é ângulo. Aqui é o meu void setup, a minha função de setup. Eu inicio a biblioteca while, eu inicio a minha biblioteca, observe aqui compass init, então significa que na minha biblioteca tem uma função init e ela está exatamente aqui. Essa é a minha função para iniciar o meu sensor, o meu magnetômetro. E eu inicio a comunicação serial para usar o monitor serial. Eu vou aqui declarar 3 variáveis de 16 bits do tipo inteiro. É uma declaração de variáveis que nós não tínhamos visto até agora. Então, existe uma variável que eu chamo ela de z, de x, y e z. E aqui eu vou chamar na minha biblioteca Compass, na minha biblioteca do sensor, uma função que chama readRaw. Existe aqui uma função readRaw. E eu passo por meio dela x, y e z. X, y e z são números com tamanho 16 bits. E esses números x, y e z são números que representam a magnitude do campo magnético nos eixos x, y e z do meu sensor. Aqui eu imprimo x, imprimo uma vírgula, imprimo y, imprimo uma vírgula, imprimo z e imprimo uma quebra de linha. Vou carregar o meu programa. Carregou. O programa já está rodando no Arduino. Vou aqui abrir o monitor serial. Observe que ele está imprimindo aqui números. Esses números representam exatamente um campo magnético da Terra no eixo X, campo magnético no eixo Y e campo magnético no eixo Z. Como eu estou imprimindo o valor de x, vírgula, valor de y, vírgula, valor de z, eu posso utilizar o plotter serial, que é um recurso da Arduino IDE para gerar gráficos. Aqui está em azul o valor no eixo x, em vermelho é o valor no eixo y e o verde em z. Vocês não estão conseguindo ver, mas o eixo X do meu sensor está aqui nesse sentido da caneta. E aqui na minha sala, o eixo norte está no sentido do meu dedo. Então, o meu dedo está apontado para o norte magnético e a minha caneta aqui está indicando o eixo X do sensor. Eu vou girar o meu sensor para
alinhar o eixo X do sensor com o norte magnético. Observe que o valor de X no gráfico está aumentando, pois o valor do campo magnético no eixo X ele está aumentando até atingir um valor máximo. Quando atingir o máximo em X, significa que eu estou orientado para o meu norte magnético. Observe que em X aumentou, em Y diminuiu e em Z permaneceu constante, porque o eixo Z está aqui saindo do meu sensor e ele basicamente não mudou. Então, aqui nós demonstramos o funcionamento de um magnetômetro. Eu vou agora modificar esse código para calcular o ângulo em relação ao norte magnético. Eu vou deletar isso aqui e vou copiar aqui esse código que eu já havia desenvolvido. O que eu estou implementando aqui é basicamente aquela função que eu apresentei no slide. O ângulo vai ser arco tangente da magnitude em y dividido pela magnitude em x. Esse resultado aqui será um ângulo em radianos. Multiplicando este valor por 180 e dividido por π, eu tenho o ângulo em graus. Para forçar este ângulo ser um float, eu uso aqui esse comando. Float entre parênteses, ele força ao resultado desta operação matemática ser um número decimal. E eu vou aqui imprimir esse ângulo. Vou carregar esta nova versão do código. Carregou. Monitor serial. Aqui está o ângulo. Observe que o ângulo está mais ou menos 7, 8 graus. Vou girar um pouco. Observe que está diminuindo levemente. Diminuindo. Aqui seria, nesta direção do meu dedo, é o norte geográfico. Girando no sentido horário, está aumentando. Nessa direção é o leste. Vou girar. Observem que até 180 graus o número é positivo, que representa o sul. Passando de 180 graus ele fica negativo. Isto é devido ao resultado dessa função ATAN2. Eu precisaria fazer aqui alguma manipulação matemática para sempre ter resultados positivos. Então aqui eu estou no sul. Vou girar um pouco mais. Menos 90 graus é o meu oeste. Girando novamente, eu retorno para o meu eixo, para a minha direção norte. Com isso, nós finalizamos esta aula 2. Até a próxima aula.